Será que é possível ter performance esportiva sem necessariamente seguir uma dieta? Será que toda pessoa que quer um rendimento esportivo precisa necessariamente de regras externas, balança, medidas e parar de escutar o próprio corpo? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. O tema do episódio de hoje é esse. E para falar sobre isso, eu tenho a honra de convidar a Bela, que traçou um caminho muito parecido com o meu, mesmo sem a gente se conhecer. A gente fez a mesma pós-graduação de nutrição esportiva, mas era na época da pandemia, então a gente não se conheceu. E aí a vida uniu a gente novamente na especialização em transtorno alimentar no Angolim. Eu fiz uma pós em comportamento e a Bela na clínica entre esse reencontro. E a gente vai conversar sobre esses dois temas que parecem ser extremos na nutrição, então essa tal da nutrição esportiva e os transtornos alimentares, esse comer intuitivo, mas que na verdade a gente vai contar que tem muita relação entre si. É isso. Obrigada, Rê, pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. E acho que vai ser muito importante a gente trazer, né, essa conexão de duas áreas que não costumam conversar, que as pessoas não entendem que podem caminhar juntas. Obrigada a você, Bela. E me conta um pouquinho, assim, como foi o seu caminho de chegar na nutrição esportiva? Por que nutrição esportiva? Vamos primeiro para esse tópico, assim. Tá. Acho que primeiro vale contar que eu fiz uma transição de carreira. Isso é importante mesmo. Assim, eu sempre quis ser nutricionista, desde a época do colégio, porque queria ser nutricionista, mas no momento da decisão, eu não achei que seria uma profissão viável. Tá. Então, fui fazer ADM, achei que seria algo que, enfim, supria mais ali o que eu tinha como dúvida, mas aquela sementinha da nutrição sempre ficou. Resumindo, acabei a ADM, fui fazer nutrição, trabalhava ainda na área, no mundo corporativo, então acho que isso me trouxe também bastante experiência das dores das pessoas do mundo corporativo em relação à alimentação, a conseguir construir aí um equilíbrio entre dinâmica de atividade física, como comer, né, nessa rotina esse mundo corrido do mundo corporativo, né? Exato. E, enfim, em paralelo eu fui fazendo a nutrição e durante a faculdade eu já tinha como perspectiva fazer nutrição esportiva na sequência, como especialização, muito porque eu corria, né? Então a corrida fazia parte da minha vida, eu utilizava da nutrição esportiva para o meu próprio rendimento, fazia parte ali do meu mundo, então eu tinha uma afinidade pessoal. Então assim que eu pude, durante a faculdade ainda, como eu já era formada, eu já ingressei aí nessa especialização. E Bela, é muito legal, né, de perceber como o esporte fazendo parte da sua vida, você foi vivendo na pele como a alimentação é essa energia, literalmente, para conseguir render e conseguir conquistar os seus sonhos no esporte, né? Acho que foram duas coisas, assim, eu consegui entender a importância da alimentação, mas como eu tive também acompanhamento nutricional, eu consegui, não de imediato, mas aos poucos ter um senso crítico para olhar e falar, putz, será que esse tipo de abordagem de fato me ajuda? Ou tá me deixando mais ansiosa com, enfim, paranoias em relação ao esporte, né? E que, enfim, é algo que não cabia naquele momento, então... Acho até legal de compartilhar a minha vivência, que para mim foi bem assim também. Eu tava na faculdade de nutrição, e aí para mim sempre fiz esporte minha vida toda, e aí e quando eu cheguei na nutricionista era uma coisa cheia de regras, eu ficava, meu Deus, mas não necessariamente é isso que eu quero, com isso que eu quero trabalhar, assim, né, com ter muitas regras foi trazendo um caminho de aprisionar, e não de libertar. E aí, pra mim, foi esse o lugar de gostar muito de esporte, querer estudar muito esporte por um lado pessoal meu, mas ao mesmo tempo, isso eu via meio que não funcionava ser uma coisa tão regrada e tão fechada. Foi por você, como que foi o seu caminho? Eu acho que quando eu buscava ajuda, né, de uma nutricionista, eu não tinha tanto esse senso crítico. Eu fazia o que me falavam e achava que eu tinha que fazer aquilo que me falavam. Então eu já tive abordagens do tipo,
não coma fruta porque não vai te dar a barriga que você quer, que eu nunca tinha falado que queria, mas que era o estereótipo de um corredor. Tá. E eu lembro, assim, de momentos que eu comia fruta meio escondido de mim mesma, sabe? Ai, então, sim. Teve essa dinâmica pessoal, mas na época eu não tinha esse senso crítico de que aquilo era problemático. Porque eu confiava naquele profissional. Então eu falava, não, eu tenho que fazer isso, porque se ele tá falando, ele estudou isso. Se é um profissional, isso, sim. Exato, eu tenho que fazer. Eu comecei a ter esse senso crítico quando eu comecei a atuar. Tá. E aí eu comecei a lidar com pessoas, mulheres, enfim, pessoas de modo geral, olhar de perto e entender aquele sofrimento. Eu acho que o meu senso crítico veio depois também, mas pra mim vinha uma coisa de eu não consigo seguir essa dieta. Então era meio uma sensação de frustração de meu Deus, mas minha vida não tá se encaixando nisso. E aí era só uma frustração que eu ficava, ai, que saco, assim, sabe? Meio de um lugar. E que aí depois eu fui entendendo que a comida e o corpo é essa pontinha do iceberg. Na verdade, que a gente tem que olhar para esse comportamento, para essa pessoa como um todo, né? Que, enfim, conta um pouquinho como que foi o começo de começar a atuar, e aí, né, já estava mais velha, já com a pós-nutrição esportiva, e pelo que você foi contando, meio faltava uma coisinha, assim, né? Tinha uma dor no consultório. Eu comecei a minha prática clínica muito já nesse meio dos corredores, porque como eu fazia prova de corrida, eu já tenho uma jornada aí dentro desse mundo, eu conhecia pessoas que automaticamente me procuravam. E, assim, eu vi muitas belezas, porque eu via que eu tinha potencial de fato, direcionar para aquela pessoa atingir aquele objetivo. Então, inicialmente, eu só tinha essa fotografia, mas aos poucos eu fui vendo comportamentos muito disfuncionais e problemáticos. Sim. Então, eu comecei a questionar, gente, essa pessoa tá pesando comida? Ela tá se frustrando de uma forma muito dolorosa quando ela não consegue fazer um treino. Sim. Ou ela não tá, assim, se questionando, né, se ela tá tendo prazer quando ela escolhe ou um alimento ou um exercício, né? Ela não se questiona. Eu recebi algumas pacientes com caderninhos, né, porque a gente não usava tanto digital, mas com caderninhos, assim, com tudo que elas comiam, quantas calorias tinha aquele alimento, e, assim, se tinha um aumento de percentual de gordura, sei lá, 1%. Já acabava com o mês daquela paciente. Já era uma frustração. Não, agora eu vou correr atrás. Falei, gente, o que eu tô fazendo, Será sabe? Que isso é então, realmente saúde, né, Bela? Exato. Começou a me gerar um incômodo muito grande e eu não compartilhava, assim, com esse tipo de abordagem, assim, eu não acreditava naquilo. Então eu comecei enfim... Questionar, A questionar. E a partir daí eu comecei a pesquisar outras áreas de atuação, porque a nutrição comportamental e os transtornos alimentares de modo geral não eram algo que eu tinha também familiaridade. As pessoas não falavam tanto disso, até na faculdade. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? Sim. Como que se atua, né? O termo terapeuta nutricional, quando a gente faz um acompanhamento mais frequente, o que é isso? Sim. Então, a partir daí, enfim, eu tive esse tempo de refletir. Fiz uma pós-graduação na sequência de nutrição clínica, porque eu também queria entender de patologia, e na sequência comecei aí a especialização no Ambulim, que foi um grande divisor de águas. E, Bela, e como foi entrar no universo dos transtornos alimentares? Porque, pra mim, foi meio uma descoberta de entender porque eu acho que a gente vê muito no dia a dia comer transtornado, mas quando a gente faz a imersão no Ambulim, na especialização, que a gente entra lá dentro e faz os estágios práticos e consegue entender a dimensão do que uma pessoa com uma doença psiquiátrica pode estar sentindo. Essa dor pode chegar a ser tão grande. Para mim foi muito transformador também, né? E de entender que o nutricionista pode ajudar essa doença a se desenvolver, dependendo da abordagem, se for algo muito rígido, enfim, pode estar mantendo até um transtorno alimentar, ou pode ajudar prevenindo. Sim. Faz sentido tudo isso? Sim. Eu acho que você usou uma palavra muito boa, no sentido de foi muito transformador, de que abriu um horizonte, só que ao mesmo tempo foi muito dolorido. Sim. Porque eu comecei a me questionar muito, assim, eu falei, nossa, tudo que eu faço até agora não faz sentido.
né? E tudo que, assim, o nutricionista, de modo geral, a abordagem tradicional, eu comecei a questionar muito. Foi um momento que eu parei de postar nas redes sociais, que eu comecei a avaliar muito como que eu atuava dentro do consultório, porque são duas abordagens completamente diferentes, né? Quando a gente olha para elas exclusivamente. Então, nutrição esportiva diz uma coisa, assim, se você precisar comer X para performar é o que importa. E já o Ambulim tem uma mensagem muito forte num lugar de alimentação intuitiva, olhar o próprio corpo, confiar nos sinais desse corpo, orientar e não prescrever. Então eu fiquei assim, e agora? Sendo que eu ainda tinha um público dentro do consultório, majoritariamente formado por atletas ou praticantes de atividade física de modo geral. Né? Então, como que eu vou trabalhar com essa galera agora? Então, acho que foi, assim, aquele tempo também que eu acho que acontece em toda a profissão de se autoconhecer novamente, sabe? Então, não sei se autoconhecer novamente, mas de parar e pensar, tá, vamos lá, vamos reorganizar e entender como que eu vou me comportar diante dessa chuva de informações que eu tô recebendo, que foram muito valiosas e que eu compactuava, assim, a grande maioria delas. E Bela, fiquei até arrepiada, mas é isso, né, de perceber como você tem essa essa sede de, tô um pouco inconformada, não sei se é essa palavra, mas então vou correr atrás, é a nutrição que eu quero, a nutrição tem alguma pulguinha aqui que eu não tô concordando tanto, então vou atrás, vou me redescobrir, e que a gente vai se transformando diariamente, né? Então, que legal de te escutar falando mesmo, assim, porque é muito legal mesmo. Sim, até fazendo um paralelo aqui, eu acho que são questionamentos que a gente tem que se fazer com a nossa profissão e também com a forma com a qual a gente está se alimentando naquele momento, com a atividade física que a gente está praticando, porque isso vai mudando. Né? Então, a gente tem experiências que fazem com que a gente lide de uma outra forma, a gente tem momentos de vida, então eu vi também como uma oportunidade, sabe? Então, putz, que oportunidade que eu tô tendo de me questionar. E de fazer algo que eu, de fato, encontre um sentido e não siga o automático do que foi ensinado ali. E que é isso, né? Antes fazia sentido, mas agora vamos ver se continua fazendo sentido. E talvez possa, sim, algumas coisas continuarem fazendo sentido e outras não. E poder perceber, nossa, isso daqui não faz mais sentido e como que eu vou mudar? E aí eu acho que o ponto principal, né, Bela, é de entender que as duas áreas, mesmo sendo distintas, também estão falando da mesma pessoa. E que elas podem se unir também, e também pode pegar um pouquinho do Ambulim, um pouquinho da nutrição esportiva, um pouquinho da clínica, da comportamental, porque quando a gente está atendendo uma pessoa que está na nossa frente, cada pessoa é um universo totalmente diferente e que naquele momento tá passando por uma dificuldade totalmente diferente também, né? Sim. Eu acho que é um ponto muito importante, porque na hora eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou comunicar que eu trabalho com nutrição esportiva, mas também com comportamento alimentar, relação com corpo e comida, transições alimentares. As coisas não se encaixam quando a gente pensa na comunicação tradicional. E eu tinha até um pouco de medo do julgamento, né, de outros profissionais que eu julgo relevantes, porque a partir do momento que você trabalha com pessoas com sofrimento, com o corpo e com a comida, os discursos mais prescritivos têm que ser muito cuidadosos quando você vai falar sobre eles. Então eu falei, agora? Como que eu vou comunicar? E ao mesmo tempo eu tinha essa clareza de que eu gostaria de continuar trabalhando com praticantes de atividade física e de otimizar a performance, rendimento, recuperação, enfim, não foi algo que eu... porque eu poderia simplesmente ter migrado. Hoje eu vou exclusivamente trabalhar com diagnósticos de transtorno alimentar e ponto final. Mas não foi o caso. Então eu fiquei, agora? Bela, como que eu vou juntar isso? Porque a gente não tem essa receita, né? A gente não vê isso comumente. Eu me identifico tanto com você, porque pra mim foi uma coisa de... Agora que eu tô voltando a estudar mais nutrição esportiva, porque pra mim era... Não, o esporte é para Rebeca Pessoa. Rebeca profissional agora quer trabalhar, só faz sentido a nutrição não prescritiva e o comer intuitivo. Porque eu acho que a gente vive numa sociedade que é tanta cultura da magreza, é tanta cultura da dieta, que às vezes, para mim, era o que fazia sentido dentro do consultório. Mas aí, quando você vai ver a dor de uma pessoa, e eu acho que também no momento atual, que tem tantas pessoas começando esporte,
no mundo da corrida. É muito importante ter orientações, ter um direcionamento, muitas vezes ter um mínimo, sim, do que precisa comer. E porque a gente vê que faz diferença no rendimento até para a pessoa não se lesionar, para conseguir completar essa prova, sim. Enfim, para muitos requisitos, né? E até eu acho que normalizar essas áreas trabalhando em conjunto, porque eu pensei muito no ser humano, né? Quando eu tentei me acalmar e falar, como que eu vou comunicar isso? Sim. E, cara, mas uma pessoa que tem sofrimento com o corpo, ela pratica atividade física. Sim. Pode praticar ou não, mas ela pode praticar atividade física. E no caso, como eu fiz a pós em clínica também, ela pode ter questões. Sim. Ela pode ter um diagnóstico, uma patologia, uma disfunção que exigem também orientações. Só que como isso pode ser feito sem simplesmente a gente fechar num molde de dieta prescritiva, né? Sem a pessoa se questionar. Aí entra muito do que a gente acredita. Ela pode ter estratégias ali para performance, ou, né, enfim, para o desejo dela dentro do esporte naquele momento. Se aquele desejo, se a gente avaliar que aquele desejo faz sentido, né? Porque é um trabalho muito... Sim, cada caso é um caso. Mas ir moldando esse quebra-cabeça, ela pode, mas não necessariamente ela precisa daquele papelzinho fechado e simplesmente confiar no que a gente fala, sem se questionar. Né? E eu acho que esse ponto, Bela, que você trouxe, 2 pontos, na verdade. O primeiro ponto de a nutrição hoje em dia é colocada muito em caixinhas. Em caixinhas, sim. Então é isso, não, a pessoa só faz isso, então vai fazer isso. E se a gente for parar pra pensar, é isso, é não questionar que para aquela pessoa pode ter um motivo, um significado totalmente diferente, assim. Então, no consultório, questionar a pessoa para ela mesma se questionar e entender, tá, quais motivos eu tô praticando esse exercício físico? Será que eu mesma quero? Ou eu só quero fazer para postar no Instagram, porque a amiga tá fazendo, porque entrando num lugar disfuncional, talvez de um sofrimento em relação ao corpo, né? E tem muito aquilo do elogio também, né? Eu acho que são 2 lugares que geram muito reconhecimento. Então, se você, vou dar o exemplo da corrida, mas se você corre, sim, você é elogiado. Né? Se você bate tempo, você é elogiado. E é meio isso, faz parte do grupo, né? Agora também. E se você tá magro, sim, normalmente, assim, nossa, como você tá magra, você tá bonita. A coragem de você avaliar se aquele esporte faz sentido ou não, no momento que você já foi bombardeado de elogios, tem que existir. Porque, da onde vai vir meu elogio? Né? Da onde vai vir minha legitimação como pessoa? Porque aquilo é uma força. Sim, sim. Né? Então a pessoa muitas vezes está fazendo aquilo por uma validação. Sim, né? sim. Então sim. aquele questionamento que a gente fala, se você não pudesse postar, se você não pudesse falar para ninguém. Como seria isso para você? E avaliando, né, o que aquele exercício traz para aquela pessoa, assim, como que você está se sentindo? Sim. Como que você vai treinar? Aquilo te dá prazer? Necessariamente essa modalidade, porque tem também as modalidades da moda. Hoje é beach tênis e corrida. Antes era o crossfit. O triatlon tá entrando, né? Você vai no embalo, sim, mas será que sim. aquilo é pra mim? Sim, né? É um processo de autoconhecimento também, você se permitir, assim, o que eu gosto de fazer? Né? Foi um processo, você comentou que fez muito esporte durante a vida. Sim. Eu odiava esportes na escola. Tá. Eu tinha medo de bola, eu não gostava muito da interação em grupo, eu não gostava, assim, minha mãe era chamada na escola porque eu não queria fazer aula de educação física. E eu lembro que um professor falou, cara, ela não, assim, ela vai ser sedentária, enfim. Sim. Colocou sinais de alerta aí que não foram muito legais. E eu só entendi a possibilidade de me movimentar naquele cenário, na época da escola, do esporte em grupo. Sim. E depois, aos poucos, eu fui me questionando, mas o que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? Né? Eu vou feliz ou não vou? E também, eu acho que é isso, assim, qual o volume também? Porque é muito comum, assim, a gente começa a treinar, agora eu fiz 5 quilômetros, por exemplo, tenho que ir pros 10. Tenho que ir pra meia maratona. Por quê? Exato. Né? Por quê? Sim. Então... Mas, Bela, muito legal você estar contando o seu passado, porque é isso, o passado de cada pessoa é esse caminho que fez ela chegar onde ela tá. Tem significados, tem traumas, tem crenças. E isso que torna cada pessoa totalmente diferente. E que quando a gente olha nas redes sociais, quando a gente olha num grupo, as pessoas querem realmente se encaixar. E aí parece que é todo mundo igual, todo mundo precisa ter o mesmo papelzinho, ter a mesma orientação.
E a orientação não vai ser igual para cada pessoa. E trabalhar isso no consultório, tá? Nesse momento vão ser orientações mais abertas, mais fechadas. Como que é isso para você, assim? Como que você faz essa dinâmica na consulta? Primeiro que eu acho, assim, que esse espaço de questionamento é a grande riqueza do consultório. Sim. Né? Um espaço para você se questionar como eu tô comendo, por que eu tô comendo, Sim. como eu tô treinando, por que eu tô treinando, né? Essa atividade física, ela tá vindo num lugar de compensação, porque ontem eu comi um hambúrguer e senti que eu não deveria, então eu vou treinar, ou ela tá vindo porque eu tô buscando me conhecer, me sentir bem, né? Eu falo muito que não dívida, assim, dívida paga, é uma dádiva você conseguir se movimentar, né? Então é ressignificar essa relação com o esporte. Eu acho que o consultório é um espaço que permite, quando bem abordado, a gente chegar nesse lugar. E a parte da prescrição, tem que entender, eu vejo muito como entender cada caso. Sim. Tem pessoas que não estão preparadas para nenhum tipo de orientação mais específica, porque se você percebe que, mesmo que aquela pessoa pratique um esporte de alta intensidade ou não, e ela já vem, às vezes, com essa solicitação, o que eu preciso fazer para treinar melhor? Mas que aquele motivo desse treino que a gente falou agora, ele está disfuncional, não cabe uma prescrição. Então, assim, a gente entra num lugar muito mais de reflexão, de, enfim, quebrar alguns paradigmas ali para que a pessoa esteja, de fato, primeiro nutrida. Primeiro é um encontro com a alimentação, assim, né? É estimular esse comer intuitivo para depois a gente ter espaço, se for o caso, de entrar em prescrições mais específicas. Quando existe esse espaço, aí eu acho que é entender um pouco caso a caso. Começar aos poucos, assim, né? Então, a gente tem muita riqueza, a gente tem muitos estudos que nos mostram estratégias que realmente, assim, não só pensando em performance, mas em recuperação. A pessoa, quando ela treina um exercício de força, quando ela corre, ela tem uma lesão muscular, ela precisa se recuperar. Né? Quando ela sua muito, ela precisa repor eletrólito, vitamina, a gente tem suplementos que ajudam nesse sentido. Sim. Quando ela pratica uma atividade de endurance, ela precisa comer carboidrato. Sim. Mas qual carboidrato, né? Acho que vale muito isso, as pessoas não têm educação nutricional. Então, o carboidrato é a banana ou o arroz, mas você gosta da banana ou do arroz? Né? Qual que é esse grupo? Como que a gente pode trabalhar com isso? Então, e também tem o perfil de paciente que ele precisa de uma estrutura. Sim. Então, ele precisa ali que você desenhe o dia dele para ele conseguir executar. Ele só fica seguro dessa forma, é o que ele banca naquele momento. Sim. E por mais que essa estrutura seja feita, com os encontros mais frequentes, a gente questiona. Então, assim, você não vai seguir o que eu tô te falando. E ponto. Você pode até seguir, porque é uma orientação, mas se questionando. Você pode me olhar num próximo encontro e falar, achei isso aqui horrível, não corri bem, não, assim, achei ruim, não me deu prazer, enfim, mas exercitar o se questionar. E eu acho que esse ponto, né, Bela, de ser um caminho sem pressa. Exato. Hoje em dia as pessoas têm pressa, tem que ajustar, corrigir a alimentação. Mas o que é corrigir a alimentação? Tá, você precisa entender quais são o grupo energético, o construtor, o regulador. Você vai ter uma lesão muscular, o que vai ser importante depois? Precisa ser sempre só o macarrão? Vamos entender o significado desse macarrão. Eu sempre tive medo de comer macarrão, acho que o macarrão vai me engordar, mas eu tô correndo pra poder comer o macarrão. Uhum. Você já começa a entender que talvez não esteja num lugar muito legal, tanto a corrida, quanto essa relação com o macarrão, então que tem muitos passos antes de só dar a prescrição, antes de trazer o questionamento mesmo. Eu acho que um dos grandes desafios é esse, né? Porque a gente tá num mundo que a gente consegue as coisas num clique. Então, trazer essa calma e conseguir mesmo, né? Fazer o paciente sentir que é algo para longevidade, não para imediatismo, que é um processo que envolve comportamento, e tudo que envolve comportamento não é de um dia para o outro, é bastante desafiador. E tem que ter muita paciência. Sim. Porque o discurso dentro do consultório de em 2 meses você vai conseguir o que você quer, ele é até mais vendável. Sim. Então, assim... E até isso que você falou de um clique, veio a imagem de aplicativos de comida, sabe? Sim, as pessoas precisam de praticidade, mas se desconectar
totalmente do ato de cozinhar, dos alimentos. Eu vi um vídeo esses dias que as crianças não sabem mais o que é fruta, o que é legume, porque só se vive com ultraprocessado, assim. E como, quando a gente fala de alimentação, precisa de tempo também, né? E acho que entra muito nesse coisa maluca da nossa sociedade, de internet, redes sociais, tudo para ontem, e quanto mais melhor, quanto mais rápido melhor, não necessariamente, né? Então acho que entender que esse processo também não é linear, não é... Sim. Precisa ser prazeroso em alguns momentos, sim, resgatar esse prazer na alimentação, mas também em muitos momentos vai ser difícil enxergar coisa na vida, no corpo, significados mais profundos. Eu acho que é importante questionar do mesmo jeito que magreza não necessariamente é saúde todas as vezes, o esporte também não necessariamente é saúde todas as vezes. Faz sentido essa associação? Sim, acho que isso é muito importante, porque hoje a gente está mudando um pouco para a era do autocuidado. Sim. Né? E a justificativa das pessoas é, não, eu tô treinando porque eu tô num movimento de autocuidado. E não tem essa reflexão de como ela tá treinando. Sim, sim. Dependendo da forma como ela está treinando, aquilo deixa de se enquadrar num espaço de saúde. E eu acho que o primeiro ponto também, né, Bela, que a gente tá falando tanto de questionar, é questionar quem é essa pessoa. Ela é um atleta de alto rendimento, que o salário dela depende da performance? Ela tá treinando por hobby? Ela tá treinando por cuidado da saúde, tá saindo de um sedentarismo e tá usando essa onda da corrida para encontrar os amigos de um jeito social e movimentar o corpo? Não, ela tá treinando mascarando um transtorno alimentar que agora tá socialmente aceito fazer meia maratona e maratona, então tá tudo bem. Ninguém mais vai ficar questionando que fica 3 horas na academia porque tá aceito assim, né? Sim, sim. E é isso, né? Eu falo muito isso com os meus pacientes. A vida é dura. Assim, trabalhar é difícil. A gente que mora em São Paulo, a gente lida com trânsito, com insegurança, as coisas estão cada vez mais caras. Então, assim, o dia a dia é difícil. Porque a atividade física e o movimento tem que entrar num lugar de dificuldade, de cumprir planilha, de, assim, a sensação da falha é tão grande quanto a sensação de não fui bem numa reunião, não fui bem numa prova, sabe? O peso é o mesmo. E por quê? Se é pra ser um pilar de trazer leveza no meio dessa dificuldade toda, né? Então, é isso. O exercício tem que trazer beleza e virtude. Não ser mais uma cobrança no meio de tantas que a gente já tem. Sim, e eu acho que é muito isso, né? Esse chicotinho que as pessoas têm. Eu falo muito disso nas consultas também. É um auto-chicotinho que às vezes a pessoa nem entende. E pode ser que a pessoa fale, não, Bela, sim, eu quero ser uma cobrança, eu quero que entre nesse lugar de pace, de diminuir. Tá, mas como a gente vai lidar com isso? Talvez um caminho mais gostoso, né? Eu acho que esse que é o ponto de questionar e ser uma escolha. Porque eu acredito muito nisso. A gente tem que dar os caminhos para a pessoa escolher. Seja o que a pessoa vai comer, então é isso, orientar, tá, você precisa disso. Vamos escolher junto? Escolhe você que vai estar no seu dia a dia escolhendo o que você quer ou não. E que é importante ter o poder de escolha para poder ter esse prazer. Porque tá vivendo uma vida que a pessoa não quer tá vivendo, né? Uma cobrança que ela nem tava percebendo que tava se cobrando tanto, ou então não tá trazendo o esporte de um jeito competitivo, de uma maneira que ela pode estar querendo gostar também, né? Pode estar querendo... Faz sentido também isso? Sim, super. E até levar essa reflexão de que não é algo linear. Né? Oscila, assim, é um fenômeno natural, a natureza oscila, a gente oscila. E então, a gente tem muda, momentos, né? Exato, tem momentos, né, trazendo um exemplo pessoal, eu corria muitas provas de meia maratona. E chegou ali um período da minha vida que eu falei, cara, não cabe mais, começou a se tornar um estresse. Hoje eu ainda corro, mas eu corro, sei lá, 2 vezes por semana com meu cachorro, pra manutenção, volume curto, enfim, que é o que me dá prazer nesse momento. E mesmo trabalhando com isso, não foi fácil. Assim, eu tive que tirar aquela imagem de meia maratonista para alguém que corre sem olhar no relógio. Né? Isso traz um peso muito grande. Né? Então,
eu acho que é muito importante dessa liberdade. Assim, o que você escolher hoje não significa que vai ser o que você vai escolher pro resto da vida. E até coisas mais pequenas também. Assim, estação do ano. Nesse calor que tá fazendo, quem quer correr na rua? Tem momentos do ano que você fala, putz, gosto de correr na rua, me dá prazer, mas não Outros necessariamente momentos, nesse momento me dá. É. Tá bom, se não te dá prazer correr na rua nesse momento, o que você gosta de fazer? Né? Então, assim, é isso, essa construção mesmo. E, nossa, Bela, me senti muito abraçada com essa sua frase. Acho que desde os começos que a gente começou a conversar, me senti muito abraçada com as nossas trocas, porque pra mim foi um pouco, compartilhando também, foi um pouco o oposto. Pra mim, quando eu era menor, o exercício sempre entrou num lugar de competição. Até o último episódio antes do seu vai ser com uma amiga minha do handball, que, enfim, a gente vai contar um pouco dessa trajetória. E aí depois, por ter entrado muito no mundo dos transtornos alimentares e vendo, meu Deus, o esporte pode ser uma coisa horrível também, eu vivia num lugar de não, o esporte só pode ser prazer, não pode competir de jeito nenhum. E tá resgatando a competição, pra mim vinha, meu Deus, eu tô errada, eu não posso estar querendo fazer isso, sabe? E traz uma leveza também, tá entendendo essas escolhas, eu acho que esse que é o ponto, né? E o que faz sentido em cada fase da vida e que não vai ser pra sempre assim, que cabe né? naquele momento, né? E que pra cada pessoa vai caber uma coisa ou não também. E é isso, pensando então no título do episódio, pensando no ponto da alimentação intuitiva, é possível ter uma alimentação intuitiva com rendimento? Qual é a sua opinião? Eu acho que é possível, assim, que é muito possível. É um processo difícil e que exige paciência, mas que é possível, né? Sim. Então, é o que a gente conversou até então, assim. A gente tem muitas estratégias que cabem quando a gente está lidando com uma pessoa que pratica atividade física. Então, a gente tem orientações que vão ajudá-la, mas tudo isso sem deixar que... sem dar espaço para que ela não se questione, né? Então é aquilo que ela não confiar nas métricas mais do que no próprio corpo. Sim. Né? Então é dar esse espaço, assim, porque a gente tem muita ciência, mas a ciência não é uma verdade absoluta para todas as pessoas. Então, e até a nossa verdade, né? Porque a nossa palavra é muito forte quando a gente prescreve ali. Sim. Então, assim, dar esse espaço para esse questionamento e construir em conjunto. Acho que é sentir que o paciente está te dando a mão e a gente vai chegar num lugar ali que, cara, tá tudo bem. Assim, tá tudo bem você voltar e falar que não deu certo. Sim. Mas a gente vai encontrando coisas que deem certo. E algumas coisas também, eu acho que é levar essa educação. Esse suplemento você vai tomar não porque te dá prazer, mas porque ele faz parte da estratégia. Sim, sim. Tá tudo bem? Te gera algum desconforto? Faz sentido? Você né? gosta, Explicar o porquê daquele suplemento também, gerar o entendimento pra pessoa. Acho que isso é muito importante. Faz sentido pra você? Ok. E manda bala, sabe? Então... Não, Bela, eu concordo totalmente. Eu acho que esse que é o ponto, né? É possível, precisa de orientações, sim. Já logo no começo, na primeira consulta, sair com um papelzinho, talvez sim, talvez não, depende. Mas de entender que é essa construção e que pode ser feito por partes. Vamos experimentar, então. Por exemplo, um suco de uva antes da corrida. Volta depois, como você se sentiu? Ai, não gostei de suco de uva. Então tá, quer tentar um suplemento? Vamos ver se... E por que o suco de uva, né? Exato. O que é o suco de uva? Sim. Assim, de que grupo ele faz parte? O que ele me oferece? Exato, da pessoa... Eu acho que esse que é o ponto. Tá tendo conhecimento pra poder sentir o próprio corpo. Sim. Entender, nossa, esse treino me dá mais fome do que esse outro, me deu mais dor. Agora com esse suplemento eu tô conseguindo ou não com essa comida. Pra, eu acho que dar essas ferramentas tanto para direcionar quanto da pessoa tá escutando o corpo. E sem também eliminar o prazer, né? Porque claro. Eu falei agora, pra que esse suco serve? Mas tá, ele tem uma serventia. Mas ele te dá prazer? Porque se ele não te dá, a gente encontra outra coisa. Sabe? Então também não deixar de perder o prazer, que é a beleza. Sim. Né? A gente tem que comer com tesão mesmo, né? Claro. Com muito prazer. E é juntar essas peças todas que é o grande desafio, mas é muito possível. Que um ponto muito importante, Bela, falar do prazer, é porque a gente vai comer e se exercitar e viver nesse corpo até o último dia da nossa vida. Sim. Então, que precisa ter uma constância, é algo
até o último dia da nossa vida. Se a gente não for ter prazer, não for ter relações tranquilas com o corpo, com o movimento, com a comida, não se permitir gostar dessa alimentação, tudo virar um número, uma contagem de carboidratos, bater a meta de proteína, isso vira checks do dia, assim, né? Sim. Fiz o treino de tiro, fiz tal coisa. A gente tá falando bem da corrida, que eu acho que é o nosso universo, mas em qualquer esporte, quando começa a virar só cobranças e trazer um lado ruim, é muito importante se questionar e poder voltar atrás e falar, não quero mais isso, né? Sim, eu acho que vai muito num lugar da gente se reconectar com quem a gente é. Sim. Né? Não só no esporte, na comida, mas os valores, muitos pilares, porque hoje até com as redes sociais, assim, a gente tem muitos recortes do que é uma vida ideal, né? Do que faz sentido e do que não faz, quando a gente pensa na atratividade. E a gente se desconecta. A partir daí a gente segue, então, tá, isso aqui é legal, então eu vou fazer isso, eu vou encaixar isso na minha vida, mas... E essa conexão com o seu eu, o que eu gosto, assim... Esse tipo de pergunta não existe mais, pra tudo. A gente vive hoje no automático. Sim. E viver no automático faz com que a gente perca a sensibilidade, até de se escutar, né? Até de perguntar, assim, a gente não lembra o que a gente comeu ontem. Às vezes, a gente tá ali comendo e alguém faz uma pergunta. Sei lá, tá amargo, tá salgado, tá doce? A pessoa não sabe responder, às vezes, porque ela não tá conectada. Se ela não tá conectada, acho que esse é o primeiro ponto. Se ela não tá conectada enquanto ela faz aquela atividade, enquanto ela tá se alimentando, ela não sabe dar respostas. Sim. E ela enfim, ela não consegue nem dizer se aquilo dá prazer, se aquilo não dá, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz. Então, é isso, é uma busca, né, constante. Sim. Você falou, é um processo. Eu falo para os pacientes, às vezes, um exercício que eu acho muito legal é de, se aparecesse, sei lá, um extraterrestre, um ET, como que você ia descrever essa comida? Qual que é a cor dela? Qual que é o sabor? Como que você descreve? Porque às vezes é isso, tá comendo na frente da TV só porque precisa comer, porque vai ter uma reunião logo depois, não, respira, vamos entender por que você tá comendo isso, você gosta disso, né? E até com exercício, às vezes fazer uma corrida sem relógio, sabe? Escutando o seu corpo, entendendo que o seu coração tá batendo e tá bombardeando sangue para todos os capilares, sabe? Respirar, entender o porquê você tá ali, o que você gosta de estar ali. Sim. E ampliando esse significado do esporte, né? Porque para muitas pessoas, quando tá num lugar disfuncional, vira o centro do dia, o centro de queimar calorias, vai começando a desvirtuar do movimento mesmo. Sim. E acho que uma coisa também importante é pensar esse ambiente de treinamento, né? Não só no esporte, nesse questionamento pessoal, mas aonde eu tô treinando? Sim. É um lugar que eu me sinto confortável ou não? Porque muitas vezes tem isso, um ambiente de academia não necessariamente faz com que aquela pessoa se sente confortável. Sim. Né? A gente não entrou tanto nisso, mas tem esportes que cobram um padrão de corpo. Sim. Então, assim, corredor é magro, crossfiteiro é forte. Então, será? Né? Será que você precisa ter ali suas fibras retinhas e ter um biotipo específico para correr? Então, tem que pensar, né, num ambiente que deixe confortável e também descolar um pouco dessa ideia de que para eu praticar uma atividade física eu tenho que ter um corpo que é imposto. Não necessariamente. E eu acho que é isso, né, Bela? Qualquer corpo, com qualquer formato, qualquer idade, consegue se movimentar, consegue virar corredor, consegue fazer crossfit, consegue ser o que for, mas esse é o ponto, precisa dar o primeiro passo. E que muitas pessoas, principalmente mulheres na nossa sociedade, não são estimuladas a isso. São estimuladas a ir pra academia, ficar no ambiente de espelho, ficar focado só na escultura do corpo e que muitas vezes é isso. Não, eu não tenho o corpo adequado para isso. Eu já escutei tanto isso no consultório. E o mais difícil é que não vem só do paciente, né? Vem de muitos profissionais que estão auxiliando. Os profissionais que auxiliam, eles... pregam essa mensagem. Então, olha, você tem que estar com um corpo tal, é indicado que você perca tantos %. Enfim, então tem mensagens também
que como aquela pessoa não vai se sentir daquela forma? Se ela é bombardeada nas redes sociais, nas revistas, na televisão, Sim. de que aquele é o corpo ideal. Então, até legitimar, assim, tá tudo bem você se sentir desse jeito, Sim, né? sim. Porque é difícil mesmo, né? É difícil. Muito. Então, a gente, às vezes, tá ali no consultório, num lugar seguro e acolhedor, mas ela sai dali e o tipo de resposta que ela tem não bate com o que a gente conversou. E é difícil, gera sofrimento. Claro, e que o mundo é gordofóbico, né? Sim. Esse é um ponto muito triste, importante. E tanto o mundo do esporte, de alto rendimento, profissional, o último episódio, a Rafa, quem não escutou, volta, escuta o último episódio, falou que para entrar na seleção brasileira tinha que ter 18% de gordura, para o Pan-Americano e para o Mundial 16%. Todas as meninas, de qualquer posição. E é esse que é o ponto, são cortes. E como que essa pessoa se sente? O número, porcentagem de gordura, é isso, essa gordura ela é importante para o funcionamento do corpo da mulher. Sim. Então, mas que é isso, é um nível de atleta de alto rendimento. Se tá acontecendo isso no atleta de alto rendimento, imagina um pobre, uma pessoa que tá praticando por prazer. Ela também vai se cobrar nesse nível se abre as redes sociais e só tem pessoas que correm com essa silhueta. Sim. As pessoas só postam, e por isso que é tão importante ter espaços e grupos de corrida, de lugares que vão abraçar diferentes corpos e dar espaço para diferentes pessoas. E também gerar essa consciência de que o elogio pode ser muito perigoso. Muito. Né? Porque é isso, às vezes uma pessoa começa a praticar atividade física e como consequência, pode acontecer ou não, ela perde peso. Sim. Com isso ela é muito elogiada. E se eu volto a ganhar peso? E se eu volto a praticar aquela atividade? De onde vem o elogio? Então é muito difícil. E é isso, agora eu tô sendo validada. Exato. Então, e as pessoas elogiam sem nem pensar no impacto desse elogio. E isso é o desafio, assim, de ampliar essa mensagem. Né? E eu acho que é isso, né, Bela? Tanto a pessoa que não tá com esse corpo ideal, ela se sente mal, quanto até o que você tá trazendo, a pessoa que às vezes tá no corpo ideal, que tá sendo elogiada, também pode estar sendo super pressionada de, meu Deus, mas e agora? Parabéns, você emagreceu, você está linda. E antes, eu não era, né? Como que vem esse elogio e também? Aquele peso de manter aquilo, lógico. Né? Assim, putz, se eu sair disso, de onde vai vir? Não, e é isso, tanto pessoas no dia a dia, quanto profissionais, de olha, baixou a porcentagem de gordura, a massa muscular aumentou. Às vezes, esse feedback, estrelinha na testa, nossa, como isso me dá uma raiva, mas de entender, cuidado. E aí eu acho que vale também, né, a gente falou muito dessa parte do questionamento. Sim. De se questionar com que tipo de profissional você quer tá junto, ser acompanhado, enfim, porque é isso, né, tem profissionais e profissionais, abordagens e abordagens, mas também esse questionamento que até eu falo em consulta, reflita se fez sentido pra você, como você se sentiu, se é isso que você quer. Obviamente, quando a gente fala de um caso de um diagnóstico, a gente precisa tratar de uma forma, né, a pessoa tá ali doente, ela precisa seguir, enfim, de uma forma um pouco mais estruturada, sem tanto espaço para esse questionamento, para ela sair desse quadro de doença. Mas fora isso, não é porque o seu amiguinho indicou aquele médico que ele faz sentido para você, né? Como você se sentiu? É muito comum isso, depois de algumas consultas, a pessoa se sente mal. Porque o discurso geral é que ela tem que chegar num lugar que, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Sim, né? E Bela, é isso, né? Uma ansiedade antes da consulta, uma ansiedade depois, e é importante... Esse medo de frustrar o profissional. Exato. Né? Assim, eu não vou te dar orgulho. Você me daria orgulho por isso, sabe? Gerar esse tipo de... Exato. E eu acho que o ponto principal também é isso, de, meu Deus, agora então eu vou começar a fazer esporte, então eu vou ter que... Já que eu quero rendimento no esporte, quero fazer uma meia maratona, decidi, marquei uma viagem com as amigas, vai todo mundo se desafiar esse ano, então eu vou ter que passar com a Nutri da minha amiga, eu vou ter que, infelizmente, começar a fazer dieta, e eu acho que a gente tá trazendo um caminho que, não necessariamente. Sim, você vai precisar de orientações, você talvez vai precisar fazer mudanças na sua rotina, nos seus hábitos, mas o ponto é, como você vai fazer isso, não precisa ser de uma maneira que talvez você não concorde.
que você não precisa se encaixar porque sua assessoria de corrida, todo mundo faz isso, sabe? E achei muito importante esse parênteses que você está trazendo de não estamos falando de casos com diagnóstico de transtorno alimentar, que a crítica muitas vezes está totalmente disfuncional, aí são outros casos, muitas vezes não pode fazer exercício físico quando está sem remissão parcial, enfim, aí é outro manejo, né? E também não é porque você não tem um diagnóstico de transtorno alimentar que você não tem sofrimento. Sim. E que você tem um comer transtornado, uma prática de atividade física disfuncional. E muito, então, eu acho que isso também é muito importante, porque as pessoas já, se eu não tenho um transtorno alimentar, tá tudo bem. Então, eu tenho espaço para seguir abordagens mais restritivas, mas não, isso pode gerar sofrimento. Sim, e eu acho que esse ponto também, né, tem muita gente que chega no consultório sem, não tendo diagnóstico, mas que a pessoa não tem noção, é tão comum o sofrimento, a vida inteira dela sempre foi voltada para o corpo, sendo o centro da vida, sendo o centro da atenção, sendo a busca constante desse corpo, uma ansiedade tão basal no momento da alimentação, que para ela mas como assim, existe uma vida sem ser assim? E que é muito legal quando você vai mostrando e ao longo do processo a pessoa, nossa, eu não fazia ideia que podia comida virar isso, ser algo gostoso, ter outro, porque eu acho que o comer transtorno alimentar, vai meio comendo outras partes da vida da pessoa. Sim. E aí é muito legal quando vai voltando só pra parte que era pra ter sido desde o começo, que a pessoa fala, tá sobrando espaço para talvez trazer hobbies de leitura, trazer outras coisas na minha vida que antes, não, era só academia, era só contar calorias. Imagina a paciente, o exemplo que você trouxe da paciente que vinha contando as calorias. Sobra espaço na cabeça agora para outras coisas, né? E nesse caso em específico, mas em muitos casos, a pessoa não entende aquela ação como um problema. Eu acho que isso também, não é que a pessoa chega e fala, olha, eu tô sofrendo porque isso que eu faço não tá legal. Ela não entende. Não. Então, também cabe ao profissional. Exato, e entender também, assim, nem tudo que o paciente te pede, obviamente que você tem que legitimar o sentir. Sim. Mas você não pode acatar todos os desejos. Não. Porque, às vezes, o desejo vem de um lugar de, tá, mas por que você conta suas calorias, né? Como que você se sente com isso? Sim. E muitas vezes as respostas vão ser, me sinto bem, pra mim faz sentido, eu sou metódica. Tá, e assim, então é isso, é um processo, porque você também não pode chegar num tom de julgamento. Não. Né? Aquilo faz sentido pra pessoa, e tudo que faz sentido pra pessoa é uma verdade pra ela. Sim, sim. Então você não pode, enfim, tem que ter muito esse cuidado. E eu acho que esse que é o ponto, né, de mostrando pra pessoa isso. Sim. Então, por exemplo, uma paciente que tá comendo pouco, pro quanto que ela precisa. Eu não posso chegar para consulta e falar, isso daí é pouco. Vamos ver, o que você acha dessa quantidade? Quando você vai num PF na rua, é essa quantidade que servem? Nossa, não, é 10 vezes mais. Então tá, sempre é assim que você vai construindo um canal, uma comunicação para a pessoa começar a questionar de, realmente, será que eu preciso ter um super controle de absolutamente tudo e como será que seria uma vida sem isso? Existe vida sem isso? Não, mas pra mim ainda continua fazendo sentido. Então tá tudo bem, a escolha é sua, a vida é sua, mas questionar, né? A gente volta pra mesma palavra. O questionamento e também eu acho que ensinar. Porque às vezes, você deu o exemplo da pessoa que come pouco. Às vezes ela não sente fome porque o corpo se adapta. Sim, sim. Né? O corpo ele precisa se adaptar a tudo. Não necessariamente essa adaptação é saudável. Ele pode ligar ali um modo de sobrevivência que a longo prazo ou médio gere uma consequência. Mas ele se adapta. Então algumas coisas também têm que ser ensinadas. Sim, assim, então vem muito daquilo, putz, eu como pouco e não emagreço. Tá bom, você come pouco e não emagrece, mas também o seu corpo tá guardando energia, porque ele não tá recebendo substrato suficiente. Sim. Vamos fazer um teste? Você tem todo o espaço pra falar que esse teste não foi legal, mas vamos testar? E é propor também, né? Propor, abrir os horizontes e educar, porque essa educação nutricional não é feita. Porque se ela é feita, isso gera consequências financeiras para a indústria, por exemplo. Né? É interessante que as pessoas comprem bolacha industrializado, enfim, que comam sem consciência, que elas sigam os estímulos das propagandas. Então isso é muito interessante. Se eu educar,
eu perco esse poder. Sim. Né? Então, também acho que explicar, porque algumas pessoas, assim, muitas pessoas, né, elas precisam entender o porquê. Bela, aquilo tem que fazer sentido num lugar de técnico, né? E num sentido pro olhar da vida dela, né? E eu acho que é aí que vem o nosso papel como profissional de enxergar o mundo através dos olhos da pessoa, que é meio essa empatia, né? E de estar entendendo, tá, como que eu vou falar com ela, com qual linguagem, quais são as dores dela. Exemplo dessa paciente, ela come doce depois o dia todo, porque o corpo tá pedindo essa energia e ela fornece através dos doces, mas talvez da quantidade do arroz e do feijão não, mas talvez mais arroz e feijão ela não banca, ela não gosta. Sim. Então vamos tentar, o bancar é isso, vamos ver o que faz sentido, como fazer isso. As questões clínicas mesmo, tá? Então ela tá se lesionando, ela não tá conseguindo, então vamos tentar. Depois você me conta, você volta aqui e você me fala, né, o que você disse, se foi bom, se foi ruim, como você tá se sentindo, mas trazer esse caminho ensinando para a pessoa ter esse poder de escolha e não tá só sempre fazendo o que o mundo tá querendo que a gente faça, né? E o que o mundo tá categorizando também, né, como certo e errado, porque tem um grupo de alimentos bons e tem um grupo de alimentos ruins. Sim. Então a gente já entra ali no que pode e no que não pode. Mas, assim, e aí o objetivo é neutralizar. Porque, no fundo, a gente sempre quer o que a gente não pode. Sim. Né? Se tem uma placa escrito aqui, não toque, você vai querer tocar. Sim. Então, se você não pode comer, você vai ficar com o pensamento naquele alimento. E aí, quando você come, pode, enfim, gerar ali um movimento. Culpa, sofrimento, foi errado, né? Culpa, sofrimento. Às vezes você come mais do que você tem necessidade naquele momento, porque é a única oportunidade que você tem. Se eu não comer isso agora, eu não vou comer nunca mais. Sim. Mas assim, e aí que vem essa beleza de juntando as partes, né? Juntando o quebra-cabeça daquele indivíduo. Você gosta muito, vou dar um exemplo aqui, de bolo de laranja. Sim. Legal, e se a gente colocar um bolinho de laranja toda semana antes dos seus treinos de corrida, ou que seja de manhã? Sim, sim. Se aquilo faz parte, a pessoa já incorpora e não tem aquele olhar de, meu Deus, eu não posso. Por que você não pode? E aí, às vezes, é isso, né, Bela? Tá, o bolinho de laranja. Ótimo, perfeito, pode ser um ótimo café da manhã, mas talvez só o bolo de laranja, talvez você fique com fome. Talvez colocar um leite junto, uma vitamina com uma fruta. Isso. Aí a gente consegue deixar essa refeição mais balanceada, que vai deixar uma saciedade, porque a gente sabe que outro... Enfim, entra a educação nutricional, né? Mas precisa ser o pão com ovo, a tapioca com ovo, porque a blogueira tá fazendo isso, porque foi o que tá sendo imposto. E acho que aí entra o que a gente falou antes, né? As respostas que a gente tá buscando aqui com esse podcast. Aí que entra um pouco da prescrição, né? Mas não aquela prescrição tradicional que as pessoas esperam, mas uma prescrição assim, você falar... combine o seu bolinho com uma fonte de proteína, porque é importante. Quais são essas fontes? Quais delas você gosta? Mas criar essa estrutura de refeição mais completa, incluindo um alimento que é extremamente prazeroso e que tem significado, né? Os alimentos, eles têm significado, já é um tipo de prescrição. E eu acho que esse exemplo do bolo, talvez até um bolo com um whey, sabe? Universos diferentes, mas de perceber, sim, não precisa ser um ou o outro, pode ser um e o outro. Deu esse exemplo final da gente estar entendendo como unir essas duas áreas que parecem ser tão distintas, mas que, como você disse, são pecinhas de um quebra-cabeça que fazem parte da mesma pessoa. Sim. Da mesma vida. É isso, Rê. Acho que é um desafio grande aí, mas que a gente conseguir fazer esse trabalho de juntar esses universos é muito especial. E e traz muita riqueza. Sim. E é muito bom ter você comigo nesse mundo, né? Porque são mundos que a gente viveu juntas em lugares diferentes, em momentos diferentes da vida, mas que a gente aprendeu muitas coisas e a gente consegue ir juntando, ir semeando, entendendo que fui imaginando como se fosse um desenho colorido, e cada mundinho tem uma cor, e cada paciente às vezes está precisando de uma cor para completar o desenho dele, do que ele está precisando da dor naquele momento.
E cabe ao profissional ter todas essas cores lá no estojo É. e entender, tá, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais do vermelho, que eu acho que é o que tá fazendo mais sentido. Opa, trabalhamos o vermelho, mas a gente precisava ter trabalhado essa outra cor antes. Pra depois E ter duas esse arco-íris. cores juntas geram uma nova cor Sim, também, né? sim. Como que eu posso combinar e gerar uma nova cor? Claro! Então, E descobrindo isso com os pacientes e a gente com a gente mesmo também, né? De Sim. poder questionar a atuação e quem a gente é, quem a gente quer ser, quem a gente como profissional, como esportistas, como, enfim, pessoas mesmo. Pessoa física e jurídica. Exato. Né? Quem a gente quer ser. Mas, Bela, quero te agradecer muito. E aí, agora, sempre no fim do episódio, as pessoas recomendam um livro, podcast, enfim, algum canal que você acha que faça sentido se alguém quiser continuar escutando sobre esse tema, enfim. Tá. Acho que eu vou recomendar, não é um podcast específico, mas é uma pessoa que é a Paula Teixeira. Ela é a idealizadora do movimento do exercício intuitivo, que eu acho que é um movimento que as pessoas ainda conhecem muito pouco, né? O que é esse exercício intuitivo? Então, a Paula, ela tem ali o arroba dela no Instagram, Exercício Intuitivo, e ela tem alguns episódios que aborda e aprofunda essa nova relação mesmo com a atividade física, de uma forma muito, muito leve, muito explicativa, e que pode abraçar muita gente, assim, gerar reflexões. Ela é incrível, a gente teve aulas Sim. muito boas com ela. E a Bela pessoa física, tem algum livro para indicar, alguma coisa que você está gostando, que ao longo da sua vida, da sua jornada, marcou, assim, de alguma forma? Acho que o último livro que eu li, que chama 3. Eu já li, muito bom. Eu achei ele, assim, eu indico muito. E o livro conta a história de 3 amigos em momentos diferentes da vida. E até eu não tinha pensado nisso, mas até juntando agora, tem muito a ver com o que a gente conversou de entender cada momento, né? Porque esses 3 amigos, eles seguem uma trajetória ali em conjunto, momentos mais próximos, outros não. Mas mostra essas mudanças, né? Como eles vão mudando. E, enfim, é um livro muito bonito. É lindo mesmo, e É um adorei. livro fácil de ler, eu acho que ele é tocante, Sim. que ele traz reflexões, e no momento que a gente quer desconectar um pouco, ele cabe. Não, e você vai lendo e quando vê, é um livro grande, né? É um livro Mas quando grande. você vê, meu Deus, já foi tudo isso? Pra mim foi assim. Ele é essa muito experiência. facinho de ler. É isso. Mas, Bela, obrigada. A gente vai juntas aí, caminhando, unindo todas essas áreas. Sim. Agora mais pertinho também, que eu tô atendendo no consultório da Bela e tá sendo uma troca incrível. É isso. Tá mais perto fisicamente também, num mundo que as pessoas só ficam perto online, por áudios, é bom ter pessoas físicas para dividir espaços, tá sendo muito especial. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, e eu acho que é isso, assim, a gente tá juntas, trabalhando em conjunto, mostra o quanto é importante, né, a gente tá perto de pessoas, as pessoas que a gente escolhe se relacionar também são muito importantes. Na forma com a qual a gente leva a nossa vida, né? Isso vale pra tudo, assim. O esporte, querendo ou não, também é um movimento social. Então, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar. Então, acho que esse nosso encontro proporcionou ali a gente estar com alguém que pensa da mesma forma. Sim. Né? Isso é muito, muito bom. Não. Amei, Bela. Obrigada. Imagina. Eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. Agora a gente tá se encontrando a cada 15 dias, então a gente se vê na próxima, não na outra segunda, na próxima, no nosso almoço em conjunto. Obrigada. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.